Tenho o prazer de fazer parte da comunidade há 6 meses e agora tenho a confiança para contar-lhes uma das muitas coisas estranhas que aconteceram à minha família ao longo do tempo. Nesta ocasião vou contar a mais intensa, algo de que minha cunhada foi protagonista e que começou por volta de 2005. Naquela época, eu era uma menina e viajava muito frequentemente para um povoado na Bahia. Ia ver meu pai nas férias, já que meus pais se separaram anos antes, e eu passava o tempo viajando de uma cidade para outra para estar com ambos o máximo possível. Esse povoado, hoje talvez já uma cidade, é conhecido por ser muito tradicional, com costumes arraigados. Minha cunhada Patty, a protagonista desta história, levava uma vida simples e humilde ao lado do meu querido irmão Pedro. Ambos formavam uma linda família com 3 filhos, sempre lutando e trabalhando, embora devo reconhecer que financeiramente ele era o que estava pior na família. Viviam no sufoco, mas eram muito felizes e viviam em paz. Pedro era músico, Patty era dona de casa e se dedicava aos filhos. Ela também era filha de pais divorciados e dividia seu tempo para compartilhar com eles. Tínhamos isso em comum. Sua convivência com ele sempre foi saudável e próxima, até que seu pai se casou com uma mulher de costumes muito estranhos, adoradora, entre outras coisas, de vários demônios. Mas, como fomos descobrindo, isso era apenas o começo. Essa mulher sempre demonstrava um desprezo evidente por Patty e sua família. Não gostava nada da ideia de que seu esposo visitasse a filha tão frequentemente como costumava, e numa ocasião, com o pretexto de melhorar a relação, os convidou para jantar. Patty e Pedro aceitaram. Cometeram o erro de confiar nela. Durante o jantar, tudo transcorreu bem. Naquela tarde e nos dias seguintes, Patty de repente começou a ter sonhos terrivelmente estranhos. Neles, sua madrasta aparecia, amaldiçoando-a e dizendo que tiraria tudo o que ela amava. Mas Patty, como uma pessoa normal, quis pensar que eram apenas sonhos, nada além de um terrível pesadelo. Naqueles dias eu estava de férias, o que significava que estaria visitando meu pai e meus irmãos no povoado. Quase sempre ficava com meu pai, mas às vezes ficava com Pedro. Seu lar era pequeno, mas acolhedor. Era um grande quarto dividido com tábuas, de modo que todos os ruídos eram perceptíveis para todos, cada ronco, cada pequena tosse. Mas era confortável e respeitavam os espaços de cada um. As janelas eram de espelho, daquelas em que se pode ver para fora se a luz está apagada, mas se está acesa, só se vê o reflexo. Às vezes sentia-me observada enquanto dormia, uma sensação que me causava paranoia, como se quem estava no reflexo não fosse eu. Lembro-me bem daquela noite em que tentávamos dormir, quando de repente a bebê começou a chorar como se tivesse algo grave, algo ruim. Estava sufocando, chorava de forma muito intensa até ficar roxa, depois parecia se acalmar por um momento, para de novo seguir com a mesma intensidade. Ninguém conseguia dormir, todos estávamos preocupados. Num momento em que a bebê parecia finalmente adormecer pelo cansaço, ouvimos algo no teto, algo que definitivamente não parecia um gato ou um animal pequeno. Havia alguém lá em cima, e ouvimos tão claramente que todos na casa nos levantamos assustados, olhando uns para os outros sem saber o que diacho estava acontecendo. Meu irmão pegou um facão e, decidido, subiu no telhado. Lá, conseguiu ver de relance uma figura que corria em círculos como se estivesse dançando de forma extremamente estranha. Pedro ficou paralisado, mas algo o fez reagir e pensar em seu bebê, em como estava a pobre criança. Então ele gritou para aquela coisa ir embora, que não era bem-vinda ali. Aquela silhueta foi embora dando saltos enormes entre as árvores, e deu para ouvir uma risada diabólica pela rua vazia de terra. Pedro desceu e nos contou o que havia visto. Nós acreditamos nele, pois também pudemos ouvir aquela dança macabra no teto, sobre nós, e também ouvimos aquela risada. Um dos meus sobrinhos viu a figura saltando entre as árvores pela janela de espelho.
No dia seguinte, fizeram tudo o que uma senhorinha linda no final da rua disse para fazer. Colocaram tesouras em forma de cruz, borrifaram água benta, espalharam grãos de mostarda, tudo. Tudo o que se faz para afastar esses seres. E então voltaram os dias tranquilos. Eu fiquei lá, quase esquecendo aquela noite terrível que tivemos, até que numa manhã fiquei sozinha com Patty. Minha cunhada estava dormindo e começou a fazer sons muito estranhos, como se estivesse tendo um pesadelo terrível, e eu não sabia se a acordava ou esperava ela se acalmar. Assim peguei a bebê nos braços enquanto a observava. Decidi movê-la para ver se conseguia acordá-la, mas ela começou a gritar cada vez mais. Ela se levantou com os olhos fechados e começou a se mover por todo o quarto dizendo que sua madrasta estava lá, que estava rindo da morte dela. Fiquei extremamente assustada e corri para buscar ajuda. Graças a Deus, meu irmão estava chegando. Ele subiu para vê-la e a acalmou. Eu fiquei um tempo no balanço do lado de fora com a bebê. Quando entrei, minha cunhada estava descansando no colo do meu irmão. Naquele dia me encarregaram das crianças. Fiquei com elas o dia todo enquanto meu irmão e minha cunhada saíram. Quando voltaram, minha cunhada cheirava a ervas e a fumaça, e meu irmão trazia uma bolsa cheia de coisas estranhas. Ele tirou incensos e velas dali. Eles haviam ido a uma senhora, que lhes disse sem saber de nada que a madrasta de Patty queria acabar não só com ela, mas com toda a sua família. O ódio dela era tão grande que, quando os convidou para jantar, colocou algo na comida. Contaram ao pai de Patty, que investigou e, para encurtar a história, acabou deixando aquela mulher. No entanto, o inferno estava apenas começando. A senhora que foram consultar disse que a casa onde viviam estaria protegida, mas sempre que saíssem de lá correriam um grande perigo. E assim passaram os meses e depois alguns anos sem contratempos, vivendo apenas com o pouco que ganhavam, mas felizes. As crianças foram crescendo e precisaram de mais espaço. Era o ano de 2008, quando viajei novamente para visitá-los, já tendo um entendimento mais real sobre o que aconteceu, sobre o que estava prestes a acontecer. Fiquei surpresa porque, quando cheguei, esperava visitá-los na mesma casa de sempre, mas não foi assim. Eles haviam se mudado não muito longe, para uma casa espaçosa e de 2 andares. Parece que, com ambos trabalhando, a situação deles havia melhorado um pouco, não totalmente, mas ao menos tinham mais móveis e um espaço para cada um dos filhos. Eles haviam se mudado recentemente. Tudo indicava que as coisas iriam melhorar, e eu realmente via tudo melhor. No entanto, sempre tive em mente o aviso daquela mulher, da senhora que os havia ajudado anos atrás. Eu achava importante não se mudar daquela casinha para continuar protegidos. Naquela ocasião, não quis lembrá-los sobre esse aviso, afinal de contas, talvez fossem apenas superstições, e eles, mais que ninguém, mereciam melhores condições de vida. Um dia, conversando com Patty, ela me contou que nos últimos dias havia tido sonhos estranhos e recorrentes novamente. Ela estava voltando a sonhar com sua madrasta. O sonho era curioso. Vou descrevê-lo exatamente como Patty me contou. Apareceu uma espécie de roleta de maçãs, uma vermelha, uma amarela e outra verde. No centro estava o rosto de sua madrasta. Ela a fez escolher 2 maçãs. Quando o fez, elas se viraram. Atrás delas, as 2 maçãs tinham o rosto do meu irmão e do pai de Patty. A terceira maçã, a que ela não escolheu, tinha o rosto da minha sobrinha. A mulher disse que as 2 maçãs iriam apodrecer e que a terceira permaneceria lá porque foi decisão dela. Em poucas palavras, a madrasta fez Patty escolher qual vida salvar. Mais tarde, esses sonhos de aviso se tornariam realidade. Infelizmente. Voltei para a casa da minha mãe após as férias, e não passaram muitos dias quando uma notícia nos atingiu de repente. O pai da minha cunhada havia sofrido um acidente na estrada. Ele sobreviveu,
mas ficaria paraplégico e durou apenas um mês, depois faleceu. Foram dias difíceis para Patty. Tentamos ajudá-la a lidar com essa dor. Eu até me mudei para a casa dela por alguns dias, e especialmente lembro de uma das muitas noites em que fiquei lá. Eu estava com muita sede e me levantei para buscar água. Quando estava voltando para a minha cama, olhei pela janela em direção ao jardim. Lá havia uma figura branca, vestida toda de branco, olhando fixamente para a casa. Fiquei com muito medo, e como se os cobertores fossem me proteger, corri para me esconder neles. Me cobri completamente nervosa, e assim fiquei até o amanhecer. Era a única coisa que podia fazer. No dia seguinte, minha cunhada amanheceu mais pálida e cansada. Ela não tinha energia nenhuma. Patty me contou que havia tido sonhos novamente, sonhos com maçãs. Desta vez, ela se encontrou com duas delas nas mãos, uma podre e outra saudável. Realmente queríamos negar que tudo isso era real, que as maldições existem. Não queríamos acreditar. Estávamos com medo, mas tivemos que aceitar. Não haviam passado nem 3 meses desde a partida do pai de Patty, quando meu maior medo se tornou realidade. Era uma tarde quando minha irmã recebeu uma ligação de Patty. Nesta chamada, ela contou que meu irmão estava muito doente, que estava sem conseguir comer há dias e que algo muito ruim estava acontecendo com ele. Minha mãe, embora não fosse mãe biológica de Pedro, se preocupava e procurava zelar pelo seu bem-estar, já que o amava como filho próprio. Com isso, decidiu viajar junto com minha irmã para vê-lo. Lá no povoado, encontraram o pior cenário possível. Pedro, meu irmão, o músico e cantor de seu grupo, estava muito diferente. Quando minha irmã e minha mãe entraram para vê-lo, o aspecto de Pedro havia mudado radicalmente. Não restava nada daquele homem bonito, loiro e de voz linda. Meu irmão tinha um abscesso na garganta, uma inflamação que o fazia parecer um sapo. A garganta estava inflamada como uma bola e os olhos pareciam inchados. Foi terrível e sinto que devo ser descritiva para que entendam o nível em que estava meu irmão. Levaram-no ao hospital e fizeram exames. Ele já estava assim há alguns dias, e enquanto aguardavam os resultados, Patty decidiu consultar novamente aquela senhora que os havia ajudado anos antes. Desta vez, eu a acompanhei. A senhora disse a Patty que, embora pudesse protegê-lo de futuras maldições, esta doença que ele havia desenvolvido não podia ser detida. Ela aconselhou levar Pedro para a capital, para que os médicos fizessem o seu trabalho. Tentando seguir esse conselho, embora os médicos regionais não tivessem emitido nenhuma ordem, decidimos transferi-lo, sem saber que meu pobre irmão passaria seus últimos meses de vida naquele hospital. Revivo isso com dor ao escrever. Estive lá, vendo meu irmão agonizar e entre alucinações dizendo que ela, a madrasta de Patty, ria dele, dizendo que ele jamais voltaria a cantar, que jamais voltaria a tocar. Lembro de uma vez que saí do banheiro, deixei-o sozinho por um momento, não demorei muito. Quando voltei, alguém havia apagado a luz do quarto. Entrei cuidadosamente e deitei a cabeça nos pés do meu irmão. Consegui dormir por pelo menos 1 hora, mas senti frio. A janela, por alguma razão, estava aberta. Levantei para fechá-la e, quando me virei parada na entrada do quarto, havia um formato, uma figura muito clara. Havia alguém ali conosco. Quando olhei para meu irmão, percebi que ele estava acordado. Meu irmão já não podia falar muito, mas notei que tinha um grito preso na garganta. Ele também não podia se mover de tão fraco que estava. Ele suava frio e olhava com desespero para aquela aparição. Eu não sabia o que fazer. O interruptor para acender a luz estava justo ao lado daquela coisa que estava ali parada, vestindo um vestido preto e descalça. Cheirava queimado e aquela coisa apenas nos olhava e parecia sorrir. Isso foi o que pude perceber. Eu não sabia o que fazer. Meu irmão estava apavorado e eu imóvel.
Ficamos ali por alguns segundos que pareceram eternos, até que uma enfermeira chegou e acendeu a luz, e percebemos que não havia nada. Aquela coisa simplesmente desapareceu, e eu disse à enfermeira que meu irmão estava tendo uma crise de pânico, ou algo parecido. Não me atrevi a contar o que acabávamos de ver. Só queria que estabilizassem meu irmão e lhe dessem algum tipo de tranquilizante para que ele pudesse dormir. Os dias se passaram e meu irmão não melhorou. Uma manhã, ele acordou tremendo e suando. Me disse com a pouca voz que lhe restava que ela estava no quarto, que lhe disse algo. Hoje você começa a morrer. Meu irmão chorava de medo, repetindo que não queria morrer ainda. Ao escrever tudo isso, sinto novamente a impotência de não poder ajudá-lo de alguma forma. Lembro do ambiente pesado, lembro do medo que sentia ao perceber que ela estava ali perto de nós. Naquela mesma tarde, levaram meu irmão para a terapia intensiva e poucas horas depois me disseram que sua condição não era nada boa. Aquela notícia caiu sobre mim como um balde de água fria, enquanto meu irmão, a alguns metros de distância, me olhava com seus olhinhos tristes. Tive que conter as lágrimas. Tive que dizer que precisava sair para comprar um medicamento e ele apenas assentiu com a cabeça. Essa foi a última vez que o vi com vida. Todos conseguiram se despedir dele. Foi algo muito difícil para nossa família. Nunca conseguimos entender. No dia do funeral do meu irmão, estavam todas as pessoas que o amaram em vida. Éramos muitos, mas entre tanta gente, Patty e eu conseguimos ver a ex-madrasta dela. Aquela mulher estava lá, a mulher cujo espectro eu já havia visto, estava lá fisicamente. Em seu rosto, podia-se ver uma expressão de satisfação, de maldade, não sei como melhor descrevê-la. Patty e eu nos aproximamos dela e pedimos que se fosse. Tudo muito discreto, sem que ninguém mais percebesse. As últimas palavras dessa mulher ainda me enchem mais de tristeza do que de raiva. Me cansei de vocês, nos disse e foi embora. Lá nos sentimos como brinquedos de um ser maligno. Embora pareça que meu irmão e sua esposa cometeram o erro de sair daquela casa, onde de alguma forma estavam protegidos, no fundo, sinto que não queriam depender dessa proteção. Agradecemos a confiança de quem nos mandou esse relato. Uma experiência tão dura, tão forte e tão pessoal. E bom, se você também quer fazer parte dessa comunidade, basta se inscrever agora neste espaço e não se esqueça de deixar o like. É totalmente grátis e assim você não perderá um novo episódio do Diário dos Pesadelos. Agora continuamos. Antes de mais nada, gostaria de colocar meu relato em contexto e juro pela minha mãe que o que me aconteceu foi real. Corria o ano de 2012. Eu era apenas uma criança cursando o 5º ano do ensino fundamental em uma escola particular. Nunca fui uma pessoa solitária nem tive problemas com meus pais. Era uma simples criança com gosto por futebol e videogames. Meu tormento começou da seguinte maneira. Saindo da escola uma tarde, minha mãe lembrou que tinha esquecido de comprar algumas coisas no dia anterior, então fomos ao mercadão mais próximo da minha vizinhança. Estando lá, começamos a fazer o que todas as pessoas fazem estando nesses lugares. Enquanto minha mãe comprava verduras, chamou minha atenção uma barraca que cheirava muito forte a ervas e incensos. Me aproximei e do outro lado do balcão havia um senhor com aparência literalmente como as de bruxos dos filmes animados, com cabelo comprido, unhas sujas e um macacão velho. O senhor não transmitia vibrações ruins nem nada, e rapidamente comecei a perguntar o que eram todas aquelas coisas que havia na barraca. Depois de uns 5 minutos conversando com ele, senti algo como um olhar de lado e no momento de virar, vi um pequeno colar com um duende. Perguntei ao senhor o que era. Ele me comentou que era para boa sorte, para pedir dinheiro se quisesse,
Fiquei empolgado como qualquer criança ficaria e pedi à minha mãe que comprasse para mim. Minha mãe não viu nada de errado e acabamos comprando 2, já que esses não eram como os outros duendes que vendiam naquela mesma barraca, que podiam parecer um pouco estranhos. Esses eram mais como duendes de desenho animado e tinham uma pequena pedrinha colorida no peito. O senhor, depois que paguei, procedeu a me dizer o que devia fazer para que o duendezinho me ajudasse. Ele disse que todas as noites devia esfregar a pedra e pedir um favor. O que ele não contava era que eu era uma criança zero responsável e na semana seguinte perdi os 2 colares e me esqueci completamente da sua existência. Um mês depois de ter perdido os colares, passei por uma experiência que ainda lembro com muito medo. Eu me preparava para dormir e sempre me deitava olhando para o teto. Minha cama era uma daquelas que tem uma prateleira em cima, parecida com um beliche. Então, de repente, vi algo como uma coisinha preta espiando lá de cima e voltando a se esconder, como se quisesse me ver por um momento. Não me deu medo, pois pensei que era algo que estava mal acomodado e que talvez com o movimento da cama tinha se mexido. Mas depois de 5 ou 10 segundos, eu já não conseguia me mover. Além disso, ouvia pequenas risadas enquanto via como coisinhas pretas se moviam perto do meu rosto. Fiquei assim por longos 50 segundos. Eu não sabia o que tinha acontecido nem porquê, mas estava com um medo terrível. Na semana seguinte aconteceu de novo, e como se fosse rotina, comecei a dormir com os cobertores até em cima. Só deixava espaço para meu nariz. Sim, eu contava para minha mãe, mas ela não acreditava. Acho que ninguém acreditaria. Passou um mês e lembro que se aproximavam as festas de setembro. Eu comecei a perder o medo, apesar de que à noite ainda ouvia passos, como se jogassem bolas ou bolinhas de gude. Também cheguei a ouvir risadas quando estava sozinho, e eram risadas extremamente agudas. Então aconteceu a pior noite da minha vida. De novo estava deitado e criei coragem para me descobrir porque pensei que aquelas coisas que me assustavam certamente já tinham ido embora. Para isso, eu já sabia que eram os duendinhos, porque tentei pesquisar a respeito na internet e tudo batia. Já descoberto, eu olhava para a parede e tinha os olhos fechados, então comecei a ouvir como se uns passinhos descessem pela cabeceira do móvel e fiquei paralisado. Senti como se algo tivesse se apoiado no meu travesseiro, seguido de uma risada horrível, realmente assustadora. Chorei, chorei e chorei sem ter coragem para virar e acabei adormecendo sem saber o que aconteceu. Num sábado, tipo do nada, minha mãe levou meu irmão mais velho para que fizessem uma limpeza nele com uma senhora perto do centro. Eu esperei no carro e ao sair perguntei ao meu irmão por que tínhamos ido àquela senhora. Por que ele tinha pedido à minha mãe que fizessem uma limpeza? Meu irmão me disse que fazia 2 meses que ele estava tendo paralisia do sono, que ouvia risadas, que até chegaram a fazer cócegas nele durante a noite. Isso foi a gota d'água, porque nunca tínhamos falado sobre o que nos acontecia, e isso significava que eu não estava louco, porque não era o único a quem aquelas coisas aconteciam. Depois me levaram para que fizessem uma limpeza em mim também. E quando entramos na casa da senhora, ela me olhou de um jeito muito feio, como se naquele momento soubesse que tudo era culpa minha. Depois de fazer umas coisas e uma limpeza normal, tudo começou a se acalmar. Nunca mais me aconteceu nada, embora de vez em quando ainda frequente o mesmo mercadão e de longe veja aquela barraca, o bruxo, que tenho certeza que ainda vende esses seres. Em minha casa, de vez em quando, ainda se ouvem risadinhas, mas agora só perto do portão. Nunca mais voltaram a entrar e nunca mais me aconteceram esse tipo de coisas. Obrigado por me ouvir e, sobretudo, se alguém o fizer, obrigado por acreditar em mim. Quero contar a história de quando cruzei para a Califórnia
através do deserto do México. Eu estava em uma situação desesperadora e foi isso que me levou a tomar a decisão de deixar meu país de origem. Infelizmente, não contava que isso envolvesse a experiência traumática que presenciei. No meio da noite, lá estávamos nós, caminhando sobre a noite mais quente que já tinha sentido em toda a minha vida. A areia dentro dos sapatos dava a sensação de que o corpo pesava mais. Também não ajudava muito a atitude dos coiotes, como são conhecidas as pessoas que nos guiam pelo deserto. Eles diziam que não ajudariam quem ficasse para trás, pois isso prejudicaria o resto do grupo, e era algo que não toleravam. Nos lembravam que todos já tínhamos pago e que não lhes importava se alguém caísse, se perdesse ou morresse. Eles eram realmente cruéis, mas logo entendi que era necessário ter estômago para situações como essa. E em parte eles tinham razão. Estavam atentos a todos, mesmo que seu comportamento não nos agradasse. Se certificavam de nos contar a cada certa hora para garantir que não faltasse ninguém e nos avisavam dos momentos oportunos em que deveríamos beber água, sentar para descansar ou diminuir o passo. Era uma jornada incrivelmente cansativa, mas que valeria a pena no fim das contas. Tudo mudou quando chegou uma noite de lua cheia. Notei que uma mulher continuava perguntando quantos dias faltavam para chegar e um dos coiotes já não aguentava mais e inventava que faltavam uns 10 ou 15 dias. Ela ficava nervosa e dizia que precisavam chegar rápido, pois dias antes havia feito certas promessas a alguém que não mencionou e que precisava cumprir logo, mas todos a ignoraram. Quando a noite seguinte chegou, eu fiquei de olho nela. Devia haver alguma razão para ela estar tão inquieta, e realmente havia. Não dormi para ficar de olho naquela mulher, e então a observei se levantar e ficar de pé, observando todos enquanto dormiam. Ela estava estática como uma estátua. Senti então uma brisa muito fria no meu rosto. Era forte, mas a areia não se levantava. Minha pele se arrepiou e senti um calafrio muito estranho que me fez me arrastar para trás, me afastando ainda mais daquela mulher. Foi então que a vi olhar para um dos homens que estava conosco. Um mexicano de no mínimo 60 anos que me lembro bem de estar até roncando enquanto dormia um pouco mais afastado do resto. De repente ela se aproximou dele e o segurou pelo pescoço. Eu quis gritar com ela, mas não consegui. Fiquei em choque e não consegui falar. Não consigo descrever com precisão o que era, porque não lembro bem, mas sei que foi uma sensação de ardência por dentro da boca. Era impossível articular qualquer palavra, e nenhum dos coiotes estava acordado quando isso aconteceu. Tentei correr até eles para afastá-la, mas aquela senhora me empurrou com uma força impressionante que me fez cair para trás, rolando na areia até cair por uma pequena colina. O impacto foi muito forte e me deixou um pouco atordoado. Demorei pelo menos 1 ou 2 minutos para me levantar e voltar a subir para retornar ao grupo. Ao fazê-lo, vi que aquele senhor já estava morto. A mulher tinha tirado a vida dele. De repente, ela soltou um grito horrível que parecia rasgar sua garganta de tão grave e forte que soava. Isso acordou o resto do grupo. O caos se instalou quando viram a mulher com um aspecto diferente. Sua pele tinha um tom acinzentado com veias azuis, marcando-se desde as pernas, braços, pescoço e até no rosto. Seus olhos tinham se tornado de uma cor entre vermelho e amarelo, como se fosse pus com sangue, e seus lábios estavam rachados, como se não bebesse água há dias. O inchaço na perna da qual ela vinha se queixando parecia ter desaparecido. Ela babava muito pela boca e nos olhava com ódio. Um dos coiotes, que estava mais afastado dela e não sabia naquele instante o que havia acontecido, gritou para ela se calar, dizendo que não era hora de brigas, que fosse dormir e deixasse os outros descansarem para recuperar forças para a próxima caminhada. Um rapaz de mais ou menos minha idade se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la e fazendo parar com os gritos.
Ela deu um tapa tão forte na cara dele que deixou o rapaz no chão. Novamente ficou evidente a força dela. Ela começou a fazer sons estranhos enquanto todos se afastavam, e então perseguiu a pessoa mais próxima, uma mulher que afirmava ser esperada por seu filho na fronteira. Ela a alcançou e com os dentes arrancou pedaços do rosto daquela moça. Ela deixou a mulher lá, gritando de dor, e foi atrás de um dos coiotes, enquanto eu corria até aquela mulher que estava sangrando no chão. O ferimento em seu olho e pescoço eram muito profundos. Ela não iria sobreviver naquele lugar. Não havia maneira possível disso acontecer. O pior era que ela me suplicava para não deixá-la sozinha. Então levantei o olhar e vi aquela mulher possuída pelo demônio. Ela me olhava com tanto ódio. Ela correu em minha direção e eu não conseguia fugir porque minhas pernas não respondiam. Fechei meus olhos e pedi proteção a Deus apesar de me preparar para o pior. Foi então que ouvi tiros. Um dos coiotes havia conseguido sacar sua arma para então acabar com a vida daquela mulher, se é que ainda podíamos chamá-la assim. Nos aproximamos de seu corpo e confirmamos que estava morta. 3 pessoas morreram naquela noite, da maneira que menos imaginei em minha vida, pois o coiote acabou por atirar na cabeça da moça que estava com um dos olhos furados e uma abertura enorme na garganta. Orei por eles e tivemos que retomar a caminhada imediatamente, deixando os corpos para trás, com medo de que algo assim se repetisse com algum de nós. Não aconteceu, e conseguimos chegar ao nosso destino. Não tenho ideia de para quem ou para que aquela mulher fez promessas, que evidentemente não conseguiu cumprir e acabou possuída por algo sinistro. O sistema de metrô de Nova York é um lugar realmente assustador. Sou funcionário da MTA há 7 anos e nada me surpreende mais. Quando amigos e familiares perguntam se tenho alguma história, há uma que se destaca entre todas, uma que eu não consigo explicar. Isso aconteceu comigo cerca de 4 anos depois de começar no trabalho, mas eu me lembro como se fosse ontem. Eu já estava bastante acostumado com tudo naquele ponto, e as coisas tinham se tornado rotineiras. Eu estava estacionado no Brooklyn na época, fazendo uma manutenção de rotina na estação High Street. Não havia uma alma na plataforma, o que era meio assustador. Você está acostumado a ver essas estações de metrô transbordando de pessoas, então vê-las vazias e quase desertas era uma estranha adaptação a fazer. Eu não tinha visto uma pessoa na plataforma por horas, e estava completamente silencioso, exceto pelo zumbido das luzes e o ocasional trem passando. Do nada, ouvi um estrondo vindo de algum lugar nos trilhos. Isso me assustou tanto que deixei cair o esfregão. O som não era algo que eu estivesse acostumado a ouvir. A melhor maneira que posso descrevê-lo para você é como o som que uma pedra faria se caísse sobre um trilho de metal. Parei o que estava fazendo e olhei para o túnel ouvindo outros ruídos. Depois de um tempo, concluí que o que quer que eu tenha ouvido foi causado por um animal ou um pedaço de cimento caindo. Afinal, essas estações eram bem antigas. Voltei ao trabalho, sem pensar muito no som. Cerca de 10 minutos depois, o mesmo som me tirou da concentração, só que desta vez era provavelmente o dobro mais alto. Desta vez fiquei um pouco preocupado, ouso dizer, assustado. Seria realmente possível que 2 pedaços do teto caíssem em um intervalo de 10 minutos? Coloquei minhas coisas no chão e caminhei até a entrada do túnel, tentando ser silencioso. Olhei para a escuridão e não consegui ver nada. Debati se era uma boa ideia chamar e acabei decidindo não fazer isso. Ainda achei que não era nada, mas depois que o medo inicial passou, eu estava mais confuso do que qualquer outra coisa. Continuei tentando pensar em coisas que poderiam fazer um som como aquele,
Não uma vez, mas duas. Era especialmente bizarro, já que o segundo som foi mais alto. Tentei não pensar e voltei ao trabalho, encontrando um bom ritmo novamente. Eu estava quase terminando meu serviço nesta plataforma e estava feliz que logo sairia desta estação estranha. Enquanto eu estava terminando, ouvi algo que me deu arrepios. Uma voz de criança pediu ajuda dentro do túnel e ele parecia estar em apuros. Instantaneamente parei o que estava fazendo e fui até a beirada da plataforma. Hesitei por alguns segundos antes de decidir que uma criança não era algo que minha consciência moral permitiria ignorar. Desci os degraus que levavam aos trilhos e esperei meus olhos se ajustarem à escuridão. Gritei para dentro do túnel perguntando ao garoto se ele estava bem. Nenhuma resposta. Isso é estranho, pensei, começando a me sentir nervoso com esse encontro. Logo em seguida, a voz do garoto soou novamente, repetindo seu pedido de ajuda. Gritei de volta, perguntando se ele podia me ouvir. Ele respondeu sim, e eu perguntei onde exatamente ele estava. Houve um breve momento de silêncio antes dele apenas dizer, na sua frente, basta continuar andando. Eu não queria, mas não podia simplesmente deixar um garoto indefeso sozinho naqueles trilhos. Era perigoso. Gritei para a escuridão mais uma vez, desta vez perguntando ao garoto o que estava errado. Houve uma pausa antes do garoto responder. Apenas continue andando. Eu não gostei disso. Tudo isso estava errado, não fazia sentido. Meus olhos finalmente se ajustaram à escuridão e eu consegui distinguir ligeiramente o que estava à minha frente. Realmente havia o que parecia ser a sombra de uma criança um pouco mais à frente nos trilhos, mas havia algo mais que me deu um medo sem igual. Havia outra sombra, esta muito mais alta, obviamente um adulto. Meu sangue gelou e eu parei no lugar. Isso não estava acontecendo comigo. O mais devagar que pude, virei-me e voltei para a plataforma. Felizmente não fui perseguido no caminho de volta. O garoto gritou. Espera, onde você está indo? Assim que cheguei, eu não ia ficar mais nenhum segundo ali. Subi as escadas e liguei para a polícia assim que tive sinal. Contei-lhes tudo, e a polícia esteve lá em questão de minutos. Esperei para ver o que eles encontrariam. Depois de cerca de 20 minutos de busca, eles encontraram algo assustador. Havia um único sapato de criança no túnel que a polícia hipotetizou que poderia significar uma luta. Após horas de busca e vasculhar todos os bancos de dados disponíveis de crianças desaparecidas, disseram que nos ligariam se algo surgisse. Concluiu-se que quem quer que estivesse lá embaixo tinha se escondido em algum lugar nos túneis. Não tenho ideia do que pensar sobre essa experiência. Essa é a melhor teoria que consigo formular. Algum psicopata sequestrou uma criança e a forçou a gritar por ajuda em uma tentativa de atrair algum bom samaritano desavisado para uma armadilha. Ou talvez seja seu próprio filho que eles estão criando para também ser um psicopata. Não consigo pensar em nenhuma outra explicação razoável além dessa, mas se eu estiver certo, só posso imaginar o que essa criança deve estar passando. Apesar de conseguir atravessar a fronteira para realizar o famoso sonho americano, tive que passar meses em terapia para poder superar, ou ao menos tentar lidar com tudo o que vivi. Meus traumas não demoraram a emergir e eu tinha dificuldade em me relacionar com outras pessoas, mesmo com meu chefe ou meus irmãos. Definitivamente aquilo era o inferno, e eu concordava com o que as pessoas diziam, que se Deus existia, ele abandonava todos que entravam na selva de Darien. Estávamos no meio do caminho, no recanto mais profundo da selva. O grupo era relativamente grande, éramos 50 pessoas no total.
Ouvi muitas histórias de pessoas que estavam tão mal quanto eu em seus respectivos países de origem. Outros viviam em condições muito piores, como na Venezuela ou Argentina. Nem sequer tinha vontade de reclamar ao ouvir tantas experiências horríveis. Alguns de nós tentavam manter a humanidade intacta, mas outros eram incrivelmente grosseiros, mal educados e desrespeitosos. Alguns até arrisco dizer que tinham olhares cruéis. Embora nosso guia fosse gentil e tentasse manter a ordem, às vezes ele perdia a paciência e dizia que seu trabalho era nos guiar e que não era problema dele se decidíssemos matar uns aos outros. Era verdade. Aquele homem fazia muito ao aguentar as reclamações de pessoas que pediam para reduzir o passo ou quando imploravam por uma pausa, mesmo sabendo do perigo que abundava naquele lugar. Quando ele se recusava a parar, o insultavam. Era pior quando o sol começava a se pôr. Diziam que já era hora de ficar ali e esperar até o dia seguinte para retomar a caminhada, mas ele não se importava com isso. Queria que avançássemos o máximo possível. Foi assim que chegou aquela noite que mudou tudo, uma que marcou todos nós que sobrevivemos. Dormíamos mais pelo cansaço do que pelo conforto. Era desconfortável e os mosquitos estavam comendo nós vivos. Além disso, percebi que se nos concentrássemos podíamos ouvir gritos de outros cantos da selva, mas era melhor ignorá-los. Aquelas pessoas não podiam ser ajudadas. De repente, pouco depois de ir dormir, apareceram homens armados com pistolas, facas e machados que cercaram todo o grupo. Nem mesmo o guia sabia o que estava acontecendo. Nos amontoaram no centro como se fôssemos gado e nos fizeram ajoelhar. Esperamos ali vários minutos, enquanto os mais corajosos pediam a esses homens que nos soltassem, que nos deixassem ir e que, se necessário, dariam tudo o que tinham. Esses eram os que apanhavam para ficarem calados e deixar claro que súplicas não serviriam de absolutamente nada. Finalmente, chegou um menino escoltado por mais 5 homens e caminhou entre nós, nos olhando, nos observando, como se estivesse nos estudando. Tinha joias no pescoço e nas mãos, mas a roupa estava rasgada e muito suja. Escolheu uma mulher entre nós e a afastaram do grupo, enquanto outro homem fazia um símbolo estranho em uma das árvores com a ajuda de uma faca. Todos observamos como colocaram a mulher ali e então tiraram a vida dela de uma maneira tão sanguinária que prefiro não dar os detalhes. Seus gritos davam para ser ouvido por toda a selva até que se fez silêncio. Ninguém se moveu, ninguém fez nada. Todos observamos aquilo sem mover um único dedo. Depois, o menino escolheu outra pessoa e entendemos que ele poderia passar a noite inteira fazendo aquilo sem se importar com nossas vidas. Todos estávamos com medo, mas não adiantava ficar ali e ser assassinado um por um. Então, os homens se levantaram e atacaram aqueles que nos mantinham presos ali como bichos. Começaram a ouvir-se tiros, gritos de dor do grupo e dos outros também. Eu corri e me escondi atrás de uma árvore, vendo o que faziam com pessoas boas que só tentavam se defender. Foi então que senti alguém me puxar pela perna. Era um daqueles homens tentando me arrastar para o mato, sabe-se lá para onde. Meu irmão apareceu naquele momento e o golpeou com uma pedra até matá-lo. Ele ficou paralisado com o que tinha feito, mas não havia tempo para pensar nisso. O guia havia escapado e nos fez sinais de outro lado para que o seguíssemos com um pequeno grupo de 10. Nos juntamos a eles e deixamos aquele lugar, mas nunca mais vimos os outros. Ouviam-se gritos enquanto corríamos, mas não podíamos olhar para trás. Os abandonamos. Não posso dizer que chegar aos Estados Unidos valeu a pena, porque muitas vidas se perderam no caminho, e outras ao nos defendermos daquelas pessoas horríveis. Eu sinto que fugi como um covarde, e tenho que viver com isso pelo resto da minha vida.
Era verão de 2012. Eu tinha 13 anos na época e morava no campo, em uma pequena cidade agrícola no centro de Illinois. Nossa casa era cercada por altos milharais durante todo o verão, até a época da colheita. O milho nunca realmente me incomodou, considerando que crescia ao seu redor a vida toda, mas naquele verão foi diferente. Eu era o único dos meus amigos que morava no campo, então, naturalmente, eles sempre queriam vir à minha casa porque havia mais lugares para andar. Sempre fui o tipo que gostava de atividades ao ar livre e meu melhor amigo Max também. Durante aquele verão em particular, Max estava frequentemente na minha casa. Fazíamos coisas como caminhar até o riacho para pescar, nadar, fazer fogueiras, construir abrigos nos fundos de casa e, geralmente, quando escurecia, íamos para o meu quarto e jogávamos videogames. Mas essa vez foi diferente. Decidimos fazer algo que não costumávamos fazer. Naquele fim de semana, acamparíamos um pouco longe do quintal com nossa pequena barraca para 2 pessoas e uma pequena fogueira. A propriedade dos meus pais não era enorme, mas era de tamanho decente e havia muitas árvores. Como éramos muito jovens para acampar de verdade, essa era a nossa única opção, acampar perto de casa. Naquela noite, depois de montarmos nosso pequeno acampamento e cozinharmos algumas comidas na fogueira, acabamos ficando cansados e decidimos ir dormir cedo. Normalmente eu ficaria com um pé atrás de fazer isso sozinho, mas meu amigo Max estava comigo e também tinha meu cachorro, que curiosamente também se chamava Max. Confuso, né? Enfim, estávamos no quintal. Bem, o quarto dos meus pais tinha uma grande porta de vidro deslizante e uma varanda que saía dos fundos da casa, então eu sabia que meus pais ocasionalmente espiariam para ver como estávamos durante a noite. Uma vez na barraca, deitamos em nossos sacos de dormir para nos acomodar. Meu cachorro ficou fora da barraca e andava pelo quintal como normalmente fazia. Ele era um cachorro que vivia do lado de fora, afinal de contas. Não me lembro muito depois disso, até as coisas estranhas começarem a acontecer. Depois que adormecemos, devemos ter ficado dormindo por um bom tempo. Não me lembro de ter acordado muito ou de me revirar, mas novamente isso foi há anos, então detalhes pequenos assim estão longe da minha mente. Agora é onde a parte assustadora começa. Do nada, acordei no meio da noite ao som do meu cachorro latindo histericamente. Seus latidos pareciam agressivos. Ele não estava feliz com o que quer que ele tenha visto, o que não era típico dele. Meu cachorro geralmente era muito dócil, raramente latia para carros ou estranhos, então isso realmente me pegou de surpresa. Enquanto eu acordava lentamente e esfregava os olhos, percebi para que ele estava latindo, mesmo de dentro da barraca, porque eu não vi, eu ouvi. Um estranho assobio parecia vir de nenhuma direção em particular. Era muito alto. Definitivamente era um assobio humano. Nenhum animal soa assim, pelo menos não do meu conhecimento. Era um assobio tão estranho, embora humano, não tinha nenhum ritmo ou padrão específico. Era apenas um som muito esquisito. Se eu tivesse que adivinhar, esse assobio parecia um chamado, provavelmente para o meu cachorro. Honestamente, embora pudesse ser meu pai querendo nos assustar, ainda assim me deu medo. No entanto, só piorou. Acordei meu amigo Max imediatamente. Demorou muitas sacudidas e gritos para finalmente acordá-lo, mas uma vez que ele acordou, eu não precisei dizer uma palavra. Ele ouviu o assobio imediatamente, e nós dois nos olhamos. Meu segundo instinto depois de acordar meu amigo foi verificar meu telefone. Eram 3 da manhã. Segundo algumas pessoas, esse era o horário que algumas coisas estranhas acontecem. Eu, sendo um crente no sobrenatural, sabia disso, assim como meu amigo. Eu nem precisei dizer nada. Apenas mostrei a hora para ele, e ele me olhou ainda mais assustado. "O que é esse barulho?" Max perguntou. "Não sei, cara", respondi. Max sugeriu que eu ligasse para meu pai para ver se era ele fazendo todo aquele assobio. Então eu fiz. O telefone tocou umas 3 vezes e finalmente meu pai atendeu com a voz grogue.
Ele perguntou: "O que foi?" "Estou tentando dormir." Para meu horror, mesmo enquanto meu pai falava pelo telefone, o assobio não parou, nem os latidos. Eu sabia então que não poderia ser meu pai. Perguntei se minha mãe estava na cama com ele. Para isso ele respondeu: "Sim, por quê?" "Pai, tem alguém na nossa propriedade assobiando e o cachorro está latindo como um louco." Tudo que meu pai disse foi: "Provavelmente é um pássaro." Fiquei com raiva que ele foi tão rápido em me ignorar, sem nem mesmo tentar ouvir por si mesmo. Desliguei, ele não iria nos ajudar. Se ficássemos lá fora, isso significava possivelmente lidar com o que quer que fosse aquela coisa ou pessoa. Disse ao meu amigo que precisávamos correr de volta para casa, ao que ele respondeu: "Então vamos logo, rápido, não vou ficar aqui fora." Abri o zíper da barraca o mais rápido que pude, e nós dois corremos rapidamente de volta para casa. Enquanto corríamos, finalmente consegui perceber de que direção o assobio estava vindo. Estava vindo do lado oeste da propriedade, do milharal. Não me atrevi a olhar naquela direção, apenas corri. Quando chegamos à porta dos fundos, finalmente vi meu cachorro. Ele ainda estava latindo naquela direção. Ele estava perto da casa, mantendo distância daquela coisa. Abri a porta e entramos o mais rápido que pudemos. Por alguns segundos fiquei na porta, chamando meu cachorro para entrar na casa conosco. Ele não ouvia, no entanto. Ele apenas continuava latindo. Depois de ficar frustrado e temer pela vida dele, corri para pegá-lo pela coleira para poder arrastá-lo para dentro eu mesmo. Assim que fiz isso, o assobio parecia se aproximar. Essa coisa estava vindo em nossa direção. Quando cheguei ao meu cachorro, ele de repente decidiu correr na minha frente e em direção ao que quer que fosse aquela coisa de maneira violenta. O que quer que fosse, meu cachorro agora estava correndo atrás, a perseguindo. Gritei seu nome mais uma vez antes de fechar a porta com força e trancá-la. Eu tinha medo de que meu cachorro fosse atacado ou possivelmente morto, mas como eu iria sair correndo no meio do milharal naquele breu? Quando entramos em casa, certificamo-nos de que todas as portas estavam trancadas. Meu pai desceu para falar conosco e explicamos a ele o que aconteceu. Por algum motivo, meu pai parecia pensar que era ridículo e que tínhamos imaginado tudo. Claro, isso nos deixou furiosos. "Então vá ouvir", falamos para ele. Vimos meu pai ir até uma janela e abri-la para ouvir lá fora. Nada. Os sons tinham parado. Nenhum assobio, nenhum latido. Meu pai, sem dizer nada, voltou para a cama, sugerindo que fizéssemos o mesmo, mas não conseguimos. Estávamos preocupados com meu cachorro. Em um certo ponto, finalmente decidimos racionalizar para conseguir dormir naquela noite. Apenas dissemos a nós mesmos que eram alguns lobos, mas sabíamos que não era isso, no fundo. No dia seguinte, meus pais foram trabalhar. Max e eu estávamos em casa sozinhos e decidimos sair à procura do meu cachorro. Quase imediatamente depois de sair, encontramos ele. Ele estava correndo ao redor, feliz como sempre, parecendo totalmente normal, sem ferimentos. Decidimos que, o que quer que fosse, ele deve ter espantado. Estando muito menos assustados agora, e sendo de dia, e aquela coisa parecendo ter ido embora, pegamos as motos de terra na garagem e fomos andar pela propriedade. Tudo estava indo bem até que virei a esquina em uma das nossas rotas habituais. Vi meu amigo Max parado no meio da trilha. Ele ainda estava na moto, mas estava desligada e sinalizou para eu fazer o mesmo. Desliguei o motor e perguntei o que estava errado. Para isso ele me olhou com olhos arregalados. "Eu ouvi de novo", disse ele, e apontou para o milharal. Pensei que ele estava brincando comigo, mas percebi depois de perguntar novamente que ele não estava. Ele estava realmente aterrorizado e agora eu também estava. Não preciso dizer que passamos o resto do dia dentro de casa. Eu nunca vi a coisa, apenas ouvi, mas acho que isso não muda o fato de ser assustador. Estou com 23 anos agora, tenho uma esposa e uma filha, e ainda moro no mesmo lugar,
agora sem meu pai, que decidiu se mudar após o falecimento de minha mãe. No entanto, o motivo de relatar é que semana passada eu ouvi novamente o mesmo som às 3 da manhã, 12 anos depois. Eu tinha 18 anos e tinha acabado de me mudar para um novo estado para começar a faculdade em breve. Eu só tinha alguns dias antes das aulas começarem e queria explorar um pouco enquanto tinha a chance. A área ao redor do campus estava cheia de florestas e colinas com muitas atividades ao ar livre para fazer. Então, encontrei uma trilha que achei bonita e dirigi até lá uma tarde para caminhar. Online dizia que era uma viagem de apenas 2 horas, então não levei muita coisa, apenas uma mochila com água. Não havia outros carros estacionados no local específico, o que me fez supor que ninguém mais estava lá. Mas não muito longe, passei por outro caminhante. Ele estava sentado em uma árvore caída ao lado da trilha e acenou com a cabeça para mim enquanto eu passava. Parecia que ele estava de saída porque estava suando e parecia um pouco sujo, como se estivesse fora há um bom tempo. Continuei andando por cerca de mais 30 minutos, pensando em nada e ouvindo música, quando de repente ouvi uma voz masculina gritando: "Oi!" Eu me virei e vi aquela mesma pessoa que eu tinha acenado antes. Parei e esperei enquanto ele corria até mim. Ele disse o nome da trilha que eu estava de uma maneira questionadora, e eu respondi: "Sim, é essa que estou seguindo." Ele então apontou para a minha direita, eu olhei, e indo para as árvores havia outra trilha. Parecia praticamente idêntica, já que nenhuma das trilhas era mais do que uma linha fina de terra. As pessoas tendem a se perder nessa seção, indo pelo caminho errado. Sorri e agradeci, mas definitivamente foi um pouco estranho. Ele parecia ser legal o suficiente e não tinha intenção de ser nada além de prestativo, mas quando comecei a caminhar pela trilha que ele me indicou, ele continuou atrás de mim. Ele explicou que morava ali há anos, que andava por aquele caminho quase todos os dias e odiava ouvir sobre novos caminhantes se perdendo por lá. Acho que fez sentido para mim na época, e continuei com a conversa fiada, sem realmente ter escolha, já que ele estava bem atrás de mim. Mas depois de alguns minutos, a conversa acabou e apenas caminhamos em silêncio por um tempo, ainda bem próximos um do outro, mas sem falar. A trilha seguiu em linha reta por um longo tempo, e foi depois de uns bons 45 minutos que percebi o quanto tínhamos andado. Sabendo que deveria ser uma trilha de apenas 2 horas, pensei que até agora já deveria ter começado a fazer a volta. Enquanto eu começava a pensar sobre isso, tropecei em algo. Era um trilho de trem enferrujado, meio enterrado na terra. Fiquei surpresa e olhei para cima, vendo não muito longe da trilha uma mina abandonada. Era um pequeno buraco na colina com 3 vigas de madeira antigas ao redor da entrada e alguns trilhos de trem indo para dentro dela. Caminhei até lá e olhei para dentro, mas a luz de fora não ia muito longe. Estava completamente escuro, sem como saber até onde ia. Enquanto eu estava do lado de fora da entrada, o homem veio por trás. Eu me virei e o vi parado a poucos metros de mim, mas seu rosto estava sério, e não sei como descrever, mas ele não tinha mais aquele olhar inofensivo. Ele disse com uma voz diferente de como ele estava falando antes. Era autoritária e aterrorizante. Saí correndo sem hesitação. Ele tentou me alcançar e me parar, mas uma vez que me afastei alguns metros, não ouvi ele me perseguindo. Quando entrei nas árvores, olhei para trás e o homem tinha desaparecido. Ele deve ter ido direto para a mina abandonada. Corri de volta até a primeira parte da trilha, depois voltei para o meu carro e deixei a floresta. Aquela foi minha primeira experiência real fora da minha cidade natal. Foi realmente infeliz, mas acho que me ensinou muito. Confiei cegamente em uma pessoa aleatória que acabei de conhecer e poderia ter sido a última coisa que faria em minha vida. Se eu entrasse naquela mina,
Acho que nunca mais teria saído. Eu costumava morar em um prédio de 2 andares. Ele me lembrava um pouco daqueles motéis antigos que você vê nos filmes, com o estacionamento bem no meio. Nossa porta dava direto para fora, embora estivéssemos no 2º andar. Não havia corredor, apenas uma escada de metal que fazia um som muito distinto quando você subia. Era como se pertencesse a uma fábrica ou armazém. Tinha um som industrial. Não era nada luxuoso, mas era o suficiente para mim e meu colega de quarto, Kevin. Nós nos conhecemos online quando o quarto ficou disponível e nos tornamos amigos rapidamente. Tínhamos muitos interesses em comum, sendo videogames um dos principais, o que foi suficiente para criarmos uma amizade. Nosso lugar ficava bem no centro da cidade. Como na maioria das grandes cidades, havia algum crime, e você frequentemente via pessoas de aparência suspeita por ali. Na época em que isso aconteceu, Kevin e eu estávamos morando juntos há pouco mais de 1 ano. Ele tinha um emprego que exigia que ele viajasse muito, então eu costumava ficar sozinho em casa por alguns dias de vez em quando, ou até uma semana inteira às vezes. Essa era uma dessas ocasiões, então eu estava sozinho no apartamento. Naquela noite em particular, decidi relaxar e jogar alguns jogos na sala de estar. Por volta da meia-noite ouvi passos subindo aquela escada do lado de fora. Eles eram barulhentos como sempre, então eram difíceis de ignorar. Depois, houve uma batida na porta. Naquele momento pensei que talvez Kevin tivesse voltado mais cedo. Ele tinha o hábito de mudar os planos no último minuto e não me avisar até chegar. Ele deveria voltar no dia seguinte, então não seria tão surpreendente. Pausei o jogo, levantei-me e fui até a porta. O olho mágico mostrava um homem que eu não reconhecia. Ele parecia todo sujo, com uma jaqueta velha e um comportamento inquieto que me deixou cauteloso imediatamente. Eu ainda não tinha aberto a porta, apenas o observava através do olho mágico. Decidi não abrir a porta completamente. Em vez disso, abri apenas uma fresta e deixei a corrente de segurança, o suficiente para falar, mas não para deixá-lo entrar. "Posso ajudar?" Perguntei, tentando manter a compostura. O homem mudou o peso de um pé para o outro, parecendo nervoso, ou talvez fosse apenas o meu próprio nervosismo refletindo de volta para mim. "Preciso usar seu banheiro?" ele disse quase gritando. Não disse nada por um momento, ainda com a mão na maçaneta, e então meus sentidos entraram em ação. Sem dizer outra palavra, fechei a porta firmemente e girei a chave na fechadura. Eu não queria nem dar a ele uma chance de forçar a entrada. Dei um passo para trás e ouvi enquanto seus passos permaneciam. Não havia som dele descendo as escadas, então eu sabia que ele ainda estava lá, do outro lado da porta, esperando. Os 10 minutos seguintes pareceram muito mais longos do que deveriam. Houve um silêncio do outro lado da porta, mas eu sabia que ele ainda estava lá, porque ainda não tinha ouvido ele sair. Do nada, como se uma luz aparecesse em minha mente, saí da frente da porta. Foram quando os tiros soaram. Após isso, ouvi seus passos correrem escada abaixo. Tremendo, liguei para a polícia enquanto olhava os 8 furos na porta. Não tinha noção do porquê ele havia feito isso, mas agradecia aos céus por ter saído da frente. Os policiais chegaram 30 minutos depois e desde o primeiro instante tratou o caso com falta de vontade. Um dos policiais pegou informações do homem e me disse que iria ver o que podia fazer, já que não havia câmeras nas proximidades. No final, nunca me ligaram e eu deixei do jeito que estava, colocando câmeras ao redor do meu apartamento. Quando Kevin chegou no dia seguinte à tarde, não pôde acreditar no que tinha acontecido e preferiu que se mudássemos de lá. Ainda somos bons amigos, mas ele acabou se casando recentemente e eu moro sozinho.
ainda guardando a lembrança do dia em que quase morri.